Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Você vai ser muito abençoado pela música evangélica e encorajado pela pregação dinâmica da Palavra de Deus, que irá revelar a você, como tem feito a milhares toda semana, a realidade da nova vida em Jesus Cristo. Como nunca antes, pessoas estão sendo tocadas por estes programas semanais que são traduzidos para um bom número de línguas, pelas cruzadas em que milhares são salvos, pela assistência às crianças necessitadas e o trabalho de missionários, pela impressão e distribuição de literatura, pelo treinamento de líderes em muitos países e pela construção de templos para a proclamação da verdade. Esperamos que Deus toque o seu coração com esta mensagem e o traga a uma comunhão mais íntima com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oh, my cares and burdens. Oh, my cares that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father.
Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, Glória a Deus. Aleluia, Cordeiro. Glória a Jesus. Aleluia. E agora, no decorrer da sua mensagem, a praga cessou e Jimmy Swaggart descreve os esforços do hóspede invisível em nossas vidas. Os que trouxeram a Bíblia, abram agora no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. A palavra de Deus diz isto: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. Em 1 Crônicas se diz que Satanás levou Davi a fazer o censo. Às vezes, especialmente no Velho Testamento, se diz que Deus fez uma coisa, quando de fato ele não fez aquilo pessoalmente, mas deixou que fosse feito. E no versículo 10 se diz: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno o que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 14. Então disse Davi a Agade, um profeta: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Versículo 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Meu tema se acha na parte final do texto. O versículo 25 do capítulo 24 de 2 Samuel. A última parte do versículo 25, a praga cessou. Estávamos em certa cidade, em uma grande cruzada. O ar-condicionado teve algum problema e naquela noite ele não estava funcionando no ginásio. Isso se deu bem no meio do verão. E o lugar estava superlotado. Mas Deus começou a operar muito naquela noite.
E a glória inconfundível, a ação, a majestade do Espírito Santo começou a se fazer sentir no coração e na vida de milhares e milhares de pessoas. Quando terminei a mensagem naquela noite, comecei a fazer o apelo. Havia um homem e a esposa sentados bem no alto, bem nos fundos daquele grande ginásio. Eu não os conhecia, nunca os tinha visto nem ouvido. Estavam ali entre outros milhares. Eles tinham vivido uma vida totalmente dominada pelo pecado. Ele era dono de um bar num clube noturno. Viciados em drogas, álcool. Eles viviam uma vida bastante mundana. Não sabiam nada de Deus, mas tinham começado a assistir o programa. E nessa noite, então, eles tinham vindo à nossa reunião. E de repente ele resolveu levantar. E ela pensou que ele ia embora. E ela então lhe perguntou: está pronto para ir? Ele disse: sim, estou pronto. E pegou a mão dela. Ela disse: você vai querer sair agora? Ele disse: não, não vou sair. Eu vou a Jesus. Naquela noite, pelo grande poder do Espírito Santo, o inconfundível poder convencedor do Espírito, aquele casal foi gloriosamente salvo. Hoje já foi batizado no Espírito Santo e prega o Evangelho de Jesus Cristo. E saibam disso, que nenhuma só capacidade oratória de qualquer homem poderia penetrar no coração de uma pessoa como essa. Só o poder do Espírito Santo poderia penetrar no coração desses e trazê-lo à fé em Jesus Cristo. Em 1985 recebemos mais de 550 mil cartas de pessoas dizendo que tinham dado o coração e a vida ao Senhor Jesus Cristo. Pense um pouco nisso. Mais de 500 mil de pessoas nos escreveram e se expressaram por carta, desde crianças pequenas a pessoas de idade avançada, ricos, pobres, grandes, pequenos, preparados, sem preparo, instruídos, e outros sem muita instrução, de todo tipo. Simplesmente por uma coisa: o poder convencedor do Espírito Santo que os atingiu e tocou seu coração e tocou sua vida. Esta basicamente é a minha mensagem hoje. Eu espero que com a ajuda e graça de Deus possa desenvolver até o ponto de lhe trazer uma percepção maior da operação do Espírito Santo do que você jamais teve em sua vida, e você possa conhecê-lo um pouco melhor. A Bíblia nos diz, e eu quero recordar por alguns momentos um fato da história antiga de Israel, em que Davi chamou Joabe e disse que queria recensear o número de homens de Israel. Joabe era um indivíduo rude, não há nenhum registro na Bíblia que soubesse muito de Deus. Só uma linha ou duas que falam de qualquer ligação dele com o Senhor Deus. Pelo que eu posso saber desse homem, não sei se ele faz do céu o seu lar eterno ou não, mas apesar de tão destituído de conhecimento espiritual, ele sabia que o que Davi fez estava errado. Ele disse isso: não faça isso.
O que você precisar de Deus, Ele dará a você. Você não tem de fazer isso, é contra a ordem de Deus. Eu vou mencionar algumas das razões pelas quais Davi deu ordens de recensear Israel. E porque Deus era totalmente contrário a isso. E por que era pecado? Primeiro, o povo de Israel estava começando a ser idólatra. Segundo, estavam começando a adorar ídolos. Terceiro, tem-se a impressão, pelo que diz a Bíblia, que Davi estaria planejando ampliar mais o seu reino do que Deus queria, e estava dependendo do braço humano para isso do que de Deus. De qualquer modo, Deus se opunha àquilo. Quero dizer isso, assim como Joabe nesse dia disse a Davi: não faça isso. É uma coisa terrível hoje, eu peço que me ouçam com atenção. Quando este mundo que não conhece Deus, que pouco conhece de Deus, que talvez nada conheça de Deus, vem censurar a igreja do Deus vivo, por causa da sua frieza, do seu declínio espiritual. Um dos meus amigos há pouco convidou uma pessoa não crente para uma certa reunião. E quando chegaram lá, esse meu amigo então me disse, fiquei envergonhado, disse, meu coração doeu, eu me perturbei ao olhar para o evangelista, porque notei que havia problemas sérios. Disse, não conhecia o pregador, mas estava fazendo tudo para levar esse meu amigo a Jesus. Ele disse, sentei lá e me encolhi. E ele disse, depois de 5 ou 10 minutos, meu amigo que não era crente, nada sabia de Deus, vivendo uma vida de corrupção, virou-se para ele e disse assim, isso é piada. Eu disse, por que diz isso? Ele disse, o cara que está no púlpito é um homossexual. Você quer dizer que não sabem disso? É uma tragédia quando a igreja do Deus vivo, vou mudar isso, vou mudar o que eu quero dizer. Eu tenho chorado e soluçado e orado nestes últimos dias por causa disso mesmo, das coisas que vejo as igrejas fazerem. E quando digo as igrejas, falo principalmente da igreja pentecostal, de quem se espera mais, que se supõe ter a orientação do Espírito Santo, que se supõe estar em toda a verdade, que se supõe conhecê-lo. E eu choro, meu coração dói, eu vejo uma porção de coisas por aí que tem um título de televisão cristã evangélica. Eu sofro com isso, eu penso, Deus, eu tenho orado e soluçado, Deus, por que eles fazem isso? Por que, Senhor, fazem? Será que não sabem o que fazem? E Deus me falou e disse, o pior não é que façam isso, o pior é que eles não sabem que está errado. Eu disse, por quê? Por quê? Por quê? Ele disse, porque alguns estão buscando maior cultura, alguns seguem a psicologia, alguns seguem o talento, alguns seguem personalidades, alguns seguem o poder do pensamento positivo, alguns seguem eu não sei o que, mas não estão seguindo o Espírito. Se tivessem seguido o Espírito, eles saberiam. Este é o clamor, esta é a tristeza, o doloroso e o patético quanto à igreja do Deus vivo hoje. Quero perguntar uma coisa aos meus telespectadores hoje: para que a igreja? Para que ela existe? A igreja, você sabe, é o corpo de Cristo, não é um edifício, não é uma torre apontando para o céu com belos vitrais coloridos, isso é só o edifício. Entendeu, Minnesota? Para que existe a igreja? Para que ela existe? Pergunte-se para que ela existe.
você vai à igreja domingo de manhã, à noite, quarta-feira, ou qualquer que seja o dia, ou à noite, para que vai? Qual a razão de ir? Você sabe por quê? Muitos de vocês sabem por quê, mas a maior parte dos crentes, eles não sabem. Não fazem ideia. Você está lá por uma razão, e esta é que o Espírito Santo tenha a direção e guie as atividades daquela igreja do corpo de Cristo, como alguém disse, para mostrar Jesus a você, para poder exaltar Jesus e para indicar a você e revelar a você que o Espírito Santo pode operar. A igreja não é uma sociedade, não é alguma reunião comunitária, não é só uma congregação religiosa, é onde o hóspede invisível, o Espírito Santo, pode agir e operar e falar ao coração de homens e mulheres. E quando Davi fez aquela coisa, e o número final foi trazido para ele, disseram, aqui está 800 mil de Israel, 800 de Israel, 500 mil homens de Judá, um total de 1.300.000 que pode usar armas, mas isso é insignificante no momento. A Bíblia diz, sentiu Davi bater-lhe o coração, sentiu bater-lhe o coração. Quando você veio aqui, hoje este culto começou, fizemos tudo o que pudemos e evangelistas o estão fazendo desde muito tempo e não há nada de errado nisso, em ajudar você a adorar a Deus ou procurar encorajá-lo a adorar a Deus, a erguer as mãos e bater palmas e se alegrar e se regozijar na presença do Senhor. Isso é bom. Não me entendo mal, não menosprezamos isso. Eu não iria fazer isso se julgasse que está errado. A alegria do Senhor é a vossa força. Mas a igreja não é só para isso. A igreja não é só, aleluia, glória a Deus. Viver para Deus não é um tipo de ginástica espiritual glorificada. Você entendeu? Está entendendo? Não é só você vir escutar alguém pregar, não é só você ir lá e comparecer ou estar presente lá. Tudo isso faz parte, deve ser feito, não está errado, mas boa parte do culto é algo que as igrejas esquecem, e muitos pastores esquecem, e a maioria do povo de Deus se esquece, e muitos pentecostais se esquecem. Há ocasiões em nossos cultos, repetidas vezes, e talvez no outro lugar, em casa, no serviço, seja onde for, se você dá um passo errado, se vai na direção errada, e o Espírito do Deus vivo faz você sentir-se tão mal, e você pensa que vai morrer, e se você não procurar algum lugar, seja ao lado da cama, ou seja na igreja, e pedir que Deus o limpe. Se você sair desse ginásio hoje, ou se está na frente da televisão e está ouvindo este evangelista, e a reunião termina, eu busquei a Deus hora após hora, dia após dia, para esta reunião, e você só ouviu música, e você só viu os músicos, e você só ouviu um sermão, e você assistiu por uma hora, ou se você está nesse ginásio, umas 2 horas de muita espiritualidade, então falhamos. Mas eu clamei e chorei e pedi a Deus que entre em seu coração. E se você precisa, está sentado com um copo de cerveja na mão, eu rogo que você sinta tal convicção que essa cerveja tenha gosto de barro e você não possa beber, e alguma coisa corre na sua garganta e você se sinta enojado. Eu peço que o Espírito Santo atue de tal modo hoje aqui, que se houver pecado em sua vida,
ele o indique e você não possa aguentá-lo, que você chegue ao ponto de não dormir, não comer, não descansar, não poder mais pensar, porque seu coração está doído como o de Davi. Amigo, você não sabe as cartas que recebemos. Eu não sei quantas tenho recebido, milhares e milhares. Gostamos da música, mas não gosto da sua pregação. Eu não estou aqui para agradá-lo, não estou aqui para dizer a você coisas religiosas bonitas e agradáveis. Eu não estou aqui para fazer um belo discurso ou coisa assim. Estou aqui para pregar a palavra do Todo-Poderoso, para que ela penetre em sua alma. E se há pecado ali, apontá-lo. Se houver escuridão, apontá-la. Para isso que é a palavra de Deus. Oh, as milhares de cartas. As milhares de cartas. Por que você não prega amor? Eu prego amor. Se há uma coisa no mundo que me revira o estômago, é esse tipo de cristianismo todo perfumado. Vocês estão me ouvindo? Alguns dos meus telespectadores estão procurando uma igreja que não os incomode. E amigo, você pode achar quantas quiser, mas não é disso que você precisa. Você precisa de uma que mexa com você, de uma igreja que entre em seu coração, precisa de uma que o agite. Você precisa de uma que toque você ao ponto de perder o sono, a ponto de perder o apetite. Precisa de uma que toque você ao ponto de acertar a vida com Deus. O coração de Davi doeu. Foi o Espírito Santo. João disse: convencerá. Ele convencerá, quer dizer, trazer convicção. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho dele. Não só traz alegria, deixa feliz, jubiloso e contente e ruidosamente alegre, mas convence. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Eu me complico por pregar Jesus. Se você me dissesse isso há uns 5 anos, eu teria pensado que você não estava muito bem da cabeça. Como ter problemas se prego Jesus? Não se pode ter problemas pregando Jesus, mas você pode se meter em apuros pregando Jesus mais do que pregando qualquer outra coisa. Pode pregar Jesus como homem bom, pregá-lo como alguém que viveu na história antiga, pode pregá-lo como bom mestre ou um profeta, mas quando começa a dizer que é o Filho do Deus vivo, nascido da Virgem Maria, viveu 33 anos e meio sem pecado, e que ele é Deus e morreu, e ressuscitou ao 3º dia, e ascendeu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e a não ser que você o aceite como Salvador pessoal, você não vai ter o céu como sua morada eterna. Com ele, só com ele, só com ele. É Jesus ou inferno, é Jesus ou trevas, é Jesus ou inferno. E por falar em ter problemas, Newsweek disse: vamos parar você. Eu pensei, amigo, eles pregaram Jesus antes que essa revista surgisse. E estaremos louvando Jesus depois que ela acabar. Aleluia. Glória a Deus. E da justiça. E alguém talvez me pergunte: o que quer dizer da justiça? Isso não acontece por pregar justiça? Oh, sim. Pelo menos comigo. Do que Jesus está falando quando diz: ele virá para convencer do pecado, porque não crê em mim, falando de si mesmo Jesus Cristo.
Espírito Santo faz isso. Diz que você tem de crer em Jesus, ele aponta para Jesus, sempre aponta para Jesus. Da justiça, como pode ter problemas pregando a justiça? Porque ele está dizendo aqui que a sua justiça não vai levá-lo a parte alguma. Sua justiça é como trapo sujo. Você pode fazer suas boas obras, pode andar de joelhos até eles sangrarem, e você pode dar o seu dinheiro, e pode ser membro da igreja, mas sua justiça não vai salvá-lo. Você depende da justiça de Deus, só da justiça dele. Está me ouvindo? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Você não sabia? Todos vão para o céu. Fizeram uma pesquisa neste país alguns meses atrás e sabe o que? A maior parte cria que há um céu e há um inferno. Muita gente se surpreendeu. Mas sabem de uma coisa? Eles só criam que algumas pessoas estão no inferno. Alguns personagens e líderes maus. Mas ele disse do juízo. Se você não crer em Jesus, vai ser julgado naquele dia. E o único modo de ser salvo é aceitando Jesus. Se você não aceitar, vai ser julgado e estará perdido num lugar chamado inferno. A obra do Espírito é trazer-lhe convicção. E quando isso se deu, a Bíblia diz que Davi clamou e disse: procedi loucamente. O pecado engana todos os homens. De fato, não entendemos a importância do que estamos falando aqui. Cada um de vocês nesse ginásio, cada um dos milhões que assistem pela televisão, deve dizer também, proceder loucamente, porque está vendo as consequências dos seus atos e suas ações. Cada um nesse ginásio, cada um dos meus telespectadores, se rejeitar Jesus, se você não servir, o que acontecerá? Oh, estará perdido. Sim, estará perdido. Mas é muito mais do que isso. Muito mais que isso. Sim, estará perdido, mas é bem mais complicado, muito mais sério que isso. Cada um de vocês neste lugar que aceita Jesus, o que quer dizer? Você diz: vou ser salvo, vou para o céu. Sim, mas é muito mais que isso. E eu rogo que o Espírito Santo me ajude a esclarecer isso a cada um e fixar isso em seu espírito hoje. E é isto. Domingo de manhã, antes do culto, eu apanhei um cassete, estava lá ouvindo. E o pregador que estava ouvindo já está com Jesus, morreu aos 80 anos de idade. A Annie Trotter, alguns aqui se lembram dele. Ele estava falando da conversão do seu sogro no ano de 1925. Esse homem nunca ouviu de mim, nem eu ouvi dele, a não ser o que eu ouvi contar na fita. Mas eu fiquei ouvindo e acabei derramando lágrimas, e entrei no quarto e pus a cabeça na parede e solucei, e eu vou dizer por quê. Porque quando esse homem deixou o pecado, deixou o vício das drogas, deixou o vício da bebida, deixou todos os vícios que são conhecidos no inferno, com meningite espinhal, e foi salvo e cheio do Espírito Santo. Essa uma conversão, a sua aceitação de Cristo, tocou o coração e a vida de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, e tocou a minha.
Porque uma das suas filhas se casou com o homem que eu mencionei, a Anne Trotter, e ele influenciou muito o meu ministério. O que está dizendo Jimmy é o seguinte: quando você vem a Jesus, se ele demorar, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, crianças vão nascer e elas não conhecem você. Você é só um nome no passado distante, mas elas darão graças a Deus por você, porque a sua influência as tocou no tempo e na eternidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo, amigos? Pense nisso que estou dizendo aqui. É mais do que só eu ser salvo e aceitar Jesus, pois vai influenciar muitas vidas, muitas pessoas, não só a família, mas milhares e milhares de outros. É assim tão extraordinário. De outro lado, se você não o aceitar, você está decidindo não só para si mesmo, mas está decidindo também para milhares e milhares de outros. Se Jesus demorar, daqui a 20 anos, 50, 70, 100 anos de agora, crianças estarão nascendo e elas não vão saber, elas não entenderão, mas elas vão viver no inferno na terra de drogas, alcoolismo, sujeira, podridão, trevas, escravidão, dor e sofrimento, porque lá no passado o Espírito Santo falou a você, e você disse: não, eu não quero. E você não só se condenou ao inferno, mas você também vai condenar os milhares e milhares de outros que podiam ter mudado se você dissesse sim a Jesus. Amigo, você pode dizer: mas minha mulher é crente, minha família, sabe como é eu? Você não sabe o que está fazendo. Você está se matando, está matando os outros, está matando outros e outros. Por isso Davi disse: procedi loucamente. Eu quero continuar falando disso, quero que isso atinja, quero que o Espírito Santo trabalhe. Porque alguns deste ginásio, eu sei que milhões de telespectadores estão fugindo de Deus. Você não quer servir. Você diz: faça o que desejar. A base de todo mal é o egoísmo, a obstinação. Eu faço o que eu quero. Mas quando você age assim, uma criança vai nascer daqui a 25 anos, se Jesus demorar, e ela vai nascer gritando, clamando, gritando, e os médicos vão olhar e sacudir a cabeça, porque nasceu bêbada, porque a mãe é alcoólatra, e ela vai dar suas descendentes, ou vai nascer ansiando por drogas. Jimmy, não me culpe por causa disso, mas é exatamente isso que eu estou fazendo. Estamos todos envolvidos. O homem na rua que eu nem conheço, estamos todos envolvidos. Somos seres humanos feitos à imagem de Deus. E o único modo pelo qual você pode ser o que quer não é jogando aquele dado no pano verde de um cassino qualquer ou no jogo em outra parte, mas é recebendo Jesus Cristo em seu coração, porque Ele é Deus. Eu estou aqui hoje por causa de duas mulheres. Uma jovem bem franzina de 17 anos e sua mãe, sentadas num quarto modesto de hotel, que não era o que é hoje em dia, um quarto bastante simples em Mobile, Alabama. A mãe de Leste Sam Rao e a irmã de Leste Sam Rao, há 42 anos, e oraram: Deus, para onde vamos? Para onde vamos?
E Deus indicou um lugarejo e elas nem sabiam onde ficava, um lugar bem atrasado, onde Judas perdeu as botas. É para irmos lá? É. Daqui a 1 milhão de anos estarei cantando, porque elas obedeceram à voz do Espírito. Em nossas igrejas pentecostais precisamos voltar ao tempo em que o Espírito Santo falava, agia e operava. Eu era um garotinho bem loiro, de 3 anos. Eu não sabia, mas a minha eternidade dependia daquilo que aconteceu. E elas vieram. Você pode me dizer, é minha vida, eu vivo como quiser. Não é só a sua vida, ela é de outros, de milhares que vão surgir pelos anos afora. Procedi muito loucamente. Clamou Davi. Procedi loucamente. Sabe o que é a coisa mais bonita numa igreja? Mas estamos deixando, e Deus nos ajude a voltar a ela. E é o seguinte: é quando as pessoas vêm à frente, acham um lugar, e você pode chamar de genuflexório o que quiser, mas o povo atende ao apelo e vem e se prostra diante de Deus, ou ao lado da sua cama, seja onde for, e você fica soluçando até que o Espírito Santo quebranta você e toca a sua alma e limpa você, como fez com Davi. Então Davi clamou, procedi loucamente. Mas hoje, nem nas igrejas pentecostais, nós não os convidamos para deixar o Espírito Santo operar, nós os chamamos para reabilitação psicológica. E eu fico doente com isso. Deus não pretende que o psicólogo, ou o psiquiatra, ou o conselheiro tome o lugar do Espírito Santo. Ele nem sequer precisa de um psicólogo, ou um psiquiatra, ou do conselheiro. Precisa de um pregador do Evangelho, ou professor do Evangelho, ou profeta, evangelista, para pregar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo atuar e tocar o homem, a mulher, o jovem e a criança. Domingo em nossa igreja em Baton Rouge, eles estavam prostrados no chão. Domingo de manhã, clamando, chorando, orando, soluçando, clamando a Deus. Oh, isso é tão estranho, seu tolo. Bem, nós não fazemos isso na nossa igreja. Pois então comece a fazer. Deixe o Espírito Santo agir, deixe o Espírito Santo atuar. Estou falando de um evangelho à moda antiga. Convide Jesus a operar em você. Ele conhece você, suas fraquezas, seus pecados, suas faltas. Davi disse, procedi muito loucamente, porque o Espírito Santo operou nele. Isso não combina com o nosso templo. O que é que vão pensar? Vou dizer o que vão pensar, talvez não saiba, mas vou dizer. Nossa igreja em Baton Rouge está entre as que mais crescem no mundo, mas muita gente vem e não volta mais. Eu não volto mais lá. Por quê? Glória! Sabe por quê? Porque o Espírito Santo opera, mas você acha que está escondido, guardado. Sua mulher não sabe, seus pais nada sabem, ninguém mais sabe, mas o Espírito Santo sabe. Ele penetra no seu coração e começa a mexer com aquilo, e então você fica todo apavorado.
Procure uma igreja em que o Espírito de Deus opera, onde o Espírito Santo atua, onde o Espírito Santo fala, onde o Espírito Santo de Deus trabalha. Ache essa igreja e entre nela. Leve seus filhos também, leve seus parentes a frequentá-la, leve seus pais também. E você deve frequentá-la, porque a tormenta já vem e Jesus vai voltar. E você precisa achar a igreja à moda antiga, em que o Espírito de Deus se manifeste. Você está me ouvindo? Este é o segredo desse ministério. Tudo que este pastor mencionou no princípio, ele não sabe como é profético. O diretor da cruzada, ele não sabe como é profético. Todo o inferno procura nos parar. Até chefes de governo procuram nos parar. As maiores igrejas do mundo têm tentado nos parar. E a augusta, onipotente imprensa, ela procura nos parar. Mas não podem. Não conseguem. Oh, Jimmy Swaggart, tivemos 40 batismos no ano passado. E tivemos 80 pessoas que se uniram por carta. O quê? Carta? O Espírito Santo já se apoderou de você ao ponto de você não aguentar. Você parece que vai morrer. Você vai morrer se não encontrar um lugar adequado para deixar o Espírito de Deus entrar em seu coração e operar em você. É o que as igrejas precisam. Pois bem, Davi está clamando e orando e confessando: o Senhor agi loucamente. E aqui vem o profeta. Os profetas nunca trazem boas notícias. Oh sim, oh sim, oh sim, oh sim. Alguns trazem hoje, então tudo vai indo bem. Sim, às vezes trazem boas notícias. Mas estou falando dos profetas de Deus. Porque um deles vem vindo, você já sabe. Eu não vou dizer, você já sabe. Não vou dizer, você sabe que é duro. Porque eles não vieram de um salão de beleza, onde fizeram as unhas e arrumaram o cabelo. Eles ouviram a voz de Deus dizendo: assim diz o Senhor. E estão cheios do Espírito Santo. Sabem do que precisamos mais do que qualquer coisa? É de pregadores. Não pregadores que sabem homilética e hermenêutica, mas que tenham espinha dorsal, fibra. Pregadores que enfrentam o diabo e olham bem nos olhos dele e digam: assim diz o Senhor. Pregadores cheios do Espírito Santo, que podem não saber muito de futebol e de novelas e de pescaria, mas que conhecem o poder do Espírito Santo. E então o profeta chega, Gade o profeta. E o Senhor não tem boas notícias. Ele diz a Davi: você tem 3 opções, escolha uma delas. Saibam disso. Vivemos na era da graça, mas o pecado ainda traz resultados terríveis. O pecado precisa ser pago de algum modo. Ou Jesus o carrega, ou você vai mal.
Ele disse: você pode ser perseguido pelo inimigo 3 meses, ou pode passar 7 anos de fome, ou 3 dias debaixo da mão de Deus. E Davi disse: estou em grande angústia. O pecado traz grande angústia. Você não sabe onde ir, sente-se mal, está sofrendo. Não há exceção, sabe? Não há exceções. Você fica angustiado. E Davi disse: fui perseguido pelos homens, não quero mais isso. E também não quero 7 anos de fome. Eu me ponho debaixo da mão de Deus. Agora ouça-me hoje. Veio então uma praga, e 70.000 homens morreram. Você dirá: mas Deus foi cruel, Deus foi injusto, Deus foi uma espécie de déspota para fazer uma coisa dessas. Foi. A nação foi para a idolatria. Davi ficou rico, preguiçoso e gordo. O país voltou as costas para Deus, a idolatria se alastrou, passando pelo fogo no culto ímpio de Moloque. E quero dizer isto: o juízo vem vindo ao mundo. Deus me disse há uns 8 ou 9 meses, Ele disse: por certos motivos vou prorrogar o juízo. Não disse por quanto tempo eu prorrogaria, mas disse que vem. E sabe por que Ele vem? Você não pode matar 1,5 milhão de crianças por ano no ventre das mães. Alguns meses atrás vocês devem ter visto pela televisão médicos que lutaram na Califórnia para salvar 7 crianças nascidas prematuramente lá. Eles descobriram que crianças de 6 meses não são bolhas ou simples tecido ou carne sem forma, mas viram que elas eram seres humanos com dedos e olhos, e podiam chorar, e podiam ver e sentir. E todo mundo torceu para que elas pudessem sobreviver. Uma nasceu morta, creio que mais 2 morreram, mas todos estavam torcendo. Mas este país pecou. Estamos em grande angústia. A praga, ela está chegando. Só a mão de Deus pode contê-la. Davi disse: estou em grande angústia. Gente morrendo. Aos milhares, 70.000 sepulturas foram abertas. Davi foi ao único lugar que podia ir. Oh, era tão diferente então. O lugar se chamava Eira de Araúna, o Jebuseu. Era só um campo de trigo, mas um templo seria erguido 1.500 anos depois, a uma distância pequena, uma cruz seria erguida 1000 anos depois. Haveria uma cruz que estaria apontando para os céus, e o único ser humano sem pecado que já viveu estaria pendurado nela. E Davi foi a Araúna, o Jebuseu, e foi buscá-lo no esconderijo, porque ele e seus filhos viram o anjo por cima de Jerusalém, pronto a destruí-la, espada estendida. Uma praga.
na terra. E Davi lhe disse: depressa já. Deus me disse para vir. Tenho de oferecer sacrifício. Eu compro a terra, compro os bois, eu compro os julgos, eu compro tudo. Vou oferecer os bois em sacrifício. E Araúna o Jebuseu disse: não, eu dou isso, não lhe custará nada. E Davi disse: não oferecerei sacrifícios a Deus que não custem nada. Ouçam bem agora, não existe cristianismo sem cruz. Vocês me ouvem? Se você não tomar a sua cruz e seguir após ele, não pode ser seu discípulo. Davi fez um fogo, matou os bois, o sangue correu, e ele o pôs na pira fúnebre, e as chamas lamberam a carne, e a fumaça subiu para os céus, e Deus olhou e viu toda aquela fumaça, e disse àqueles anjos: parem, porque quando viu o sacrifício, ele sabia que era o tipo do Messias vindouro. Você não será salvo enquanto não for à cruz, é o único modo. E a praga cessou. Eu contei daquelas duas mulheres que iam levar o evangelho à nossa cidade, e o fizeram, mas meus pais resistiram. Não se apressaram em aceitar, eram como muitos hoje. Meu pai era um ótimo músico e foi convidado para tocar na igreja. Nunca tinha estado na igreja antes, nunca tinha visto uma Bíblia. Ele subiu na plataforma com o violino, e ele podia ouvir um hino, um pedaço, e tocava. E quando cantavam hinos que ele nunca tinha ouvido, ele começava a tocar o violino. Eu tinha 4 anos então. Deus, Espírito Santo, tocou o seu coração, mas ele disse não e fugiu. Ele e minha mãe pensaram: vamos fugir. Era uma igreja. Alguns desses pastores têm igrejas que são lindas. Nós construímos em Baton Rouge uma, e somos muito gratos a Deus por ela. Comporta 7.000 pessoas. Mas aquela nossa igreja era bem pequenina, de madeira, metade do tamanho desta plataforma aqui. Não tinha carpete no chão, não havia candelabros. Estava cheia de goteiras, não tinha ar-condicionado. 2 velhos aquecedores num canto para aquecer no inverno. E meus pais fugiram. Podemos sair e ir para o Texas, e Deus não vai estar lá. Mas Deus, o Espírito Santo, o grande Senhor do céu, o seguiu. Meu irmãozinho morreu, porque a praga estava em nossa família. A praga do pecado estava em nossa família. Eles eram duros. Alguns deles, dos meus parentes, matavam com toda a facilidade. Gente dura e má. Meu tio era um multimilionário, quando $1 milhão era uma fortuna. Eu nasci na casa dele. 15 de março de 1935, eles eram gente dura, eles lutavam, eles brigavam, eles pecavam. A praga estava neles. Eu tinha 4 anos. Eu lembro de um pastor da Assembleia e meu tio Frank Sampler, católico. Um de um lado de meu pai, o outro do outro lado.
E eu tinha 4 anos, e eu me lembro. De tão fraco ele não podia andar. Minha mãe teve pneumonia, foi para o hospital, meu irmão morrera. E eu ainda posso ver aquele no túmulo em Rio Honda, Texas, posso ver as árvores, ainda vejo a grama verde, não há nenhuma marcação lá hoje. Meus pais eram pobres e não podiam pagar nenhuma pequena lápide. Eu vi eles abrirem o caixão, eu tinha 4 anos. O cabelo de meu irmãozinho era preto como carvão. E a praga caiu em nós. Eu fiquei ali chorando, vendo o meu pai com suas lágrimas, fugindo de Deus. A praga, o anjo da morte. E eu era o seguinte, mas ouvi meu pai dizer uma coisa. Fugindo de Deus, ele olhou para aquele caixão e disse: eu prometo aceitar-te, prometo mesmo. E semanas depois, ele veio pelo corredor naquela pequena igreja, de volta centenas e centenas de quilômetros, e disse sim ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e a praga cessou. A família toda foi salva. Minha avó foi salva, meu avô foi salvo, tios e tias foram salvos. E a praga cessou. E a praga cessou. Uma dessas noites, 2 horas da manhã, eu estava chorando e orando e disse: Deus, isso foi no Velho Testamento, não há nenhum anjo da morte aqui agora. Ele disse: e eles estão morrendo aos milhões em todo o mundo. Leve o evangelho a eles, leve-o a eles. Só Jesus pode parar a praga. Curvem a cabeça, por favor. Oh Pai, eu te agradeço muito. Eu sinto teu Espírito e pergunto: será, Jesus, que os alcançamos de algum modo? Mas o Espírito Santo é o único que pode trazer-nos ao Calvário. Ninguém mais pode. Os edifícios não podem, a nossa instrução não pode, nosso talento não pode, os nossos programas não podem. Oh Deus, só o Espírito Santo pode. E todos estes milhões e milhões e milhões que nos assistem na televisão hoje, agora, traze-os de volta, traze-os ao Calvário, traz a eles a convicção. A cabeça curvada, os olhos fechados. João Batista disse que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Os que vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Quantos aqui hoje Deus, Espírito Santo, tocou o seu coração, convencendo-os. E alguns de vocês, Ele está dizendo que não são salvos, não estão preparados. Eu preciso de centenas e centenas de pessoas cheias do Espírito que me ajudem a orar. Eu sei que há centenas e mesmo milhares aqui. Ajude-me a orar e crer em Deus. Quantos nesse auditório, hoje, aqui no centro, antes de tudo, Jimmy Swaggart, não vivo como devo.
preciso aceitar Cristo. Não tenho sido o homem ou mulher que devia. Eu não vivo certo. Ore por mim. Quantos querem erguer a mão? Para Deus ver aqui um senhor ou uma senhora ali, outro. Continue levantando, continue em toda parte, nesta parte central. Vou pedir a todos que se levantem agora. Todos levantem. Eles vão cantar ao lugar junto à cruz para você. Deus está dizendo: o sacrifício que foi oferecido lá na cruz do Calvário fez possível que você viesse. Há uma praga sobre este lugar, há uma praga sobre sua família. Quando você vier à frente aceitando Jesus, de fato você o estará aceitando não só para si mesmo, mas o estará aceitando para milhares de outros que vão seguir seus passos. O que você está fazendo hoje aqui vai trazer salvação eterna para eles também. Meu jovem, você fez agora a maior escolha que jamais fez em toda a sua vida. Oh, se você pudesse ver isso. Quero que venham, quero que saiam, quero que venham lá de cima, dos lados. O céu todo, toda a eternidade está esperando sua decisão agora. Tanto depende disso, tanto está em jogo. Eles vão começar a cantar e eu vou pedir que os que levantaram as mãos venham enquanto eles cantam. Há um lugar junto à cruz. Yes, there's room at the cross for you. Venham agora. Milhões já vieram ainda ao lugar. Venham agora. Venham agora. Saiam do seu lugar e venham. A cruz se tornou The cross upon which Jesus died ela se tornou um abrigo. is a shelter in which we can hide, and its grace so free is sufficient for me. And deep is this fountain, as wide as the sea. There's room Há um lugar junto à cruz for you. para você. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for Ele fala ao seu coração: venha agora Yes, mesmo. there's room at the cross for you. Olhem para mim. Neste momento todos, por favor, os telespectadores, olhem para mim também. Eu estava aqui orando e pedindo: Deus, dá-me as palavras que devo falar. Ele disse: diga-lhes outra vez aquilo que você já disse agora há pouco. E é isto: quando você chegou aqui, ou você decidiu através da televisão, quando disser sim a Jesus, isso vai ter consequências indescritíveis. Eu nem sei como dizer. Nenhum mortal poderia dizer a você. Na presença de Deus, ouça com muita atenção. Quando estiver na presença de Deus, pelo fato de você ter aceitado Jesus Cristo em seu coração, e quando tudo acabar e você atravessar os portais da glória, você irá ouvi-lo: bem está, servo bom e dedicado, entra no gozo do teu Senhor. Mas espere um pouco. Eles estarão vindo do norte, do sul, leste, do oeste, e agradecerão a você.
Você dirá por quê? Por você ter ido a Jesus. Isso teve influência em mim e me levou a Jesus. Jovem, daqui a alguns momentos, Jesus Cristo vai se voltar para Deus, o Pai, e a todos os anjos e vai anunciar o seu nome. No céu vão começar a cantar. E isso é verdade quanto a todos. Hoje você vai seguir a Jesus. Segui-lo. Você vai dar o seu coração a Ele, sua vida, sua alma, seu espírito. E em troca, Ele vai lhe dar a vida eterna. Pela primeira vez, você vai ser alguma coisa. Pela primeira vez, você é mais do que um nome ou número. Você agora começou a viver. Não vai ser um túmulo qualquer em que ninguém se interesse. Mas agora as coisas mudaram. Queiram curvar a cabeça, fechar os olhos. E vocês, telespectadores, onde vocês estiverem, em algum hotel ou em casa, quero que façam o mesmo. As coisas vão mudar para você. Vou fazer uma oração de confissão. Eu já fiz, eu creio que posso dizer sem exagerar, com milhões. Eu quero ajudá-lo. Eu vou fazê-la com você. Quero que você repita depois de mim. Em seu lar, aí em algum hotel, negócio, seja onde for, quero que você faça o mesmo. Com sinceridade. Só repetir estas palavras. Não adianta. Quero que você sinta de todo o coração. Vamos orar. Oh, eu sinto seu Espírito. Agora, quando o Espírito Santo está para apresentá-lo sem falta a Jesus Cristo, lavado no seu sangue, vamos orar. Amado Deus do céu, sou um pecador, preciso Jesus Cristo, e te peço que Ele entre em meu coração e me limpe com seu precioso sangue. Estou cansado do pecado e de tudo que oferece. Quero uma nova vida em Cristo Jesus, de acordo com a tua palavra. Romanos capítulo 10. Com minha boca eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo. E o mesmo poder que o ergueu dos mortos, agora mesmo me transforma no tempo e na eternidade. Estou mudado e de acordo com a sua palavra, estou lavado, purificado, agora mesmo estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Let your living water flow over my soul.